Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jéssica e eu vou estar exemplificando para vocês o que é PA e PG, progressão aritmética, progressão geométrica. Vamos então a algumas definições. PA e PG são nada mais nada menos do que sequências numéricas que obedecem a um padrão. No caso da PA, posso fazer um exemplo bem simples aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. É uma sequência numérica aonde obedece um padrão. Vocês podem observar que o padrão é que o próximo elemento é sempre o anterior mais um. Ou seja, a gente chama os elementos de AN. No caso, A1, o primeiro é 1. Qual vai ser o segundo elemento, o A2? Vai ser o A1 mais uma razão, que vai ser, no caso, a gente sabe quem é o A1, 1, e a gente pode observar que a nossa razão é 1. Então, o nosso A2 vai ser 1 mais 1, 2. Próximo elemento, A3, é o A2 mais a razão. Quem é o nosso A2? 2. A razão nunca muda, por isso que ela é uma progressão aritmética. 1, que vai ser 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente até que o nosso quinto elemento. A PA é isso, pessoal, uma sequência numérica que obedece a um padrão. E nós temos vários tipos de PA. PA finita, uma PA, vamos colocar aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Essa é uma PA finita por quê? Porque ela tem apenas 4 elementos. Mas eu posso ter também uma PA infinita. Posso colocar aqui 0, 3, 6, 9 e 3 pontinhos. Ou seja, o que significa? Que é uma PA infinita. Ela não tem fim, vai continuar aqui até onde você quiser. Temos a PA crescente, que são esses dois exemplos, que é do menor para o maior, como também podemos ter uma PA decrescente, que é do maior para o menor. Vamos fazer aqui 10, 8, 6, 4, 2. O que aconteceu aqui com essa PA para ela ser decrescente? É do maior para o menor. Mudou alguma coisa? Não, é uma PA que tem uma razão. Só que no caso a razão aqui é negativa. Menos 2. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Então, ela vai ser decrescente quando a minha razão for um número negativo. Temos também uma PA constante. 3, 3, 3 e assim vai. Por que ela é constante? Porque a razão é 0. 3 mais 0, 3, mais 0, 3, e vai ser sempre 3. Então, agora que nós vimos aqui alguns tipos, vamos então ver as fórmulas para a gente calcular uma PA. A fórmula, uma das fórmulas mais importantes, é a fórmula da razão, que é representada pela letra R, que vai ser sempre o termo qualquer, a n, menos a n menos 1. Ou seja, nós temos aqui uma PA. Vou usar aqui um exemplo, aquele primeiro exemplo, bem facinho. Para mim calcular a razão, eu preciso de no mínimo 2 termos. Aqui nós temos 4. Podemos escolher qualquer um. Vamos escolher aqui o terceiro elemento. Então, A3 menos A2. 3 menos 1, 2. Então, a minha razão vai ser 3 menos 2, que é 1. A razão dessa PA é 1. Uma outra fórmula também muito usada aqui é a do enésimo termo. Como que eu faço para descobrir o termo de uma PA infinita, que ele me dá um exemplo só 3 elementos aqui. 1, 4, 7. E ele quer descobrir
o 20º termo dessa PA. Então, a gente vai usar a fórmula do enésimo termo, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a gente quer descobrir o 20º, foi o que eu falei, né? 20º. A 20, o primeiro a gente sabe que é 1. Aqui é o 20 que a gente quer descobrir. E a razão a gente pode descobrir aqui calculando 4 menos 1 ou 7 menos 4, que é 3 no caso. Razão 3. Então, o A20 vai ser 1 mais 19 vezes 3. O meu A20 vai ser igual a 1 mais 3 vezes 9, 27, vai dar 57 aqui. A20 igual a 58. Ok? Agora vamos então estudar um pouquinho sobre a PG. O que é a PG? É uma sequência numérica também, que obedece um padrão. Só que diferentemente do padrão da aritmética, se a soma, a PG vai ser uma multiplicação. Por exemplo, vamos fazer aqui a PG. 1, 10, 100, 1000. Vocês podem observar que também tem um padrão nessa sequência, só que não é a soma, é uma multiplicação, ou seja, a gente tem o A1, que é 1. O A2 vai ser o A1 vezes uma razão, que a gente vai chamar de Q, para não confundir com a razão da PA, que vai ser, quem é o A1? 1, vezes a razão, que nesse caso a gente pode observar que é 10. 1 vezes 10, 10. A3 vai ser o A2 vezes uma razão, que tem que ser a mesma. 10 vezes 10, que dá 100. E assim sucessivamente aqui nessa PG. Também temos algumas especificações. Temos PG finita, que foi esse primeiro exemplo. PG infinita, que também é quando ela não tem fim. Vamos um exemplo aqui, ó. 2, 4, 8, 16 pontinhos. Quer dizer o quê? Que ela é infinita. Temos também a PG crescente, do menor para o maior, como uma PG decrescente. Vou usar o primeiro exemplo lá, ó. 1000, 100, 10. Qual é a diferença? É que aqui a razão vai ser uma fração, né? Não vai ser um número inteiro. Aí ela vai me gerar essa PG decrescente. Temos também a PG constante, que vai ter uma razão igual a 1. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, vai ser sempre 2. Assim como a PA, a PG também tem algumas fórmulas importantes. Vamos ver a primeira, que é para descobrir a razão. Bem simples. Para a gente descobrir a razão, o exemplo dessa PG aqui. 2, 4, 8, 16. A gente pega qualquer elemento, sendo que para mim descobrir a razão a gente precisa de no mínimo 2 elementos. Vamos pegar aqui o 8, que é o A3, e dividir pelo anterior, que é o A2. Então, a razão dessa PG vai ser 8 dividido por 4, razão igual a 2. Então, é bem simples. Para mim descobrir a razão, basta eu pegar um elemento e dividir pelo anterior. Por isso que eu tenho que ter no mínimo 2. Se eu tiver só um, eu não vou conseguir fazer, né? Temos também a fórmula do enésimo termo, que é AN igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1.
Então, vamos simular um APG aqui, ó. 3, 9, 27. E vamos descobrir qual que é o quarto termo dessa PG. Então, a gente quer descobrir o A4. O A1 a gente tem que é 3. A razão a gente faz aqui 9 dividido por 3, 3, ou 27 dividido por 9, que dá 3 também. O N é o 4, que a gente quer descobrir. Então, o nosso A4 vai ser 3 vezes 3, 4 menos 1 ao cubo. O A4 vai ser 3 vezes 27, que vai dar 81. Então, temos aqui que o nosso quarto termo é 81. Bom, pessoal, agora que nós já vimos algumas definições de PA e PG, vamos para um exemplo, então, de PA. Temos aqui a PA A igual a 3, 7 reticências, ou seja, uma PA infinita, onde ele deu apenas os dois primeiros termos e pede para a gente achar o termo geral dessa PA. Então, para achar o termo geral, a gente vai usar a fórmula do enésimo termo, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aqui o AN a gente não precisa escolher, porque ele quer apenas o termo geral, então ele não está pedindo nenhum termo específico. O A1 a gente tem que é o primeiro elemento, 3, mais o N a gente só mantém N mesmo, porque, como eu disse, ele não está pedindo nenhum termo específico. E a razão a gente faz aqui, ó, o segundo termo menos o primeiro, 7 menos 3, que vai dar 4. Então, o nosso AN vai ficar assim, 3 mais, vamos multiplicar aqui, 4 vezes N, 4N. 4 vezes menos 1, menos 4. Finalizando, então, o nosso termo geral dessa PA vai ficar 3 menos 4, menos 1. 4 mais 4N. Vamos só dar uma arrumadinha aqui. Então, o nosso termo geral fica 4N menos 1. Com esse termo geral aqui, que a gente achou agora, a gente pode descobrir qualquer elemento dessa PA. Se a gente quiser saber o 10º elemento, o 50º elemento, é só jogar aqui nessa função, nessa fórmula, né, que a gente achou, para a gente achar o termo que a gente precisa, ok? Vamos fazer, então, um exemplo agora de uma PG. Temos aqui a PG 1, 3, 9 e 27. Também é uma PG infinita. Aonde que o problema propôs para a gente somar os 5 primeiros termos. Para isso, a gente vai usar a fórmula da soma dos termos, que é Sn igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, a soma de quase dos 5 primeiros termos. Quem é o A1 dessa PG? 1. Qual é a razão? Como que a gente faz para descobrir a razão de uma PG? A gente simplesmente pega um termo qualquer, vamos escolher aqui o 9, e divide pelo anterior. 9 dividido por 3, 3. A gente pode ver que isso vai dar para qualquer elemento, ó. 27 dividido por 9, 3. 3 dividido por 1, 3. Então, a razão é sempre a mesma, no caso, 3. Elevado a N, que a gente quer aqui, que é o 5, menos 1, dividido por 5, 5 não, 3, que é a razão, menos 1. 243 menos 1, dividido, 3 menos 1, 2.
Então, a nossa soma dos 5 primeiros termos dessa PG vai ficar 243 menos 1, 242, dividido por 2, que vai dar 121. Então, essa é a soma dos 5 primeiros termos dessa PG aqui. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês sobre PA e PG. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.